Olá pessoal, está começando mais um Cast LAC, o seu podcast do setor lácteo. Do meu lado aqui é Eder Mesquita, que está alucinado por tecnologia e quer digitalizar tudo. Então trouxe o pessoal da área da tecnologia. E os nossos convidados são da empresa Milks, que vai se apresentem, pessoal, vai falar um pouco para a gente aqui dessa nova tecnologia. Olá pessoal, meu nome é Otávio, eu sou chefe de tecnologia da plataforma Milks. Olá, eu sou Juscelino Santos, sou chefe de operações da plataforma Milks Rota. Olá, eu sou Eunides, sou chefe da questão comercial da Milks Rota. Pessoal, fala pra gente, o que é a plataforma Milks? Então, basicamente a plataforma Milks é um ecossistema de soluções tecnológicas para laticínio, para automatizar e informatizar, agilizando alguns processos relacionados à captação e à coleta de leite e à qualidade de leite. Basicamente é isso que a gente faz. Entendi. E o que levou vocês a desenvolver essa plataforma? De onde que surgiu essas ideias de desenvolver essa plataforma, essa tecnologia? Bem, aí o Juscelino, que foi o autor da ideia, vai falar para a gente. Sim. Nos idos de 2004, 2005, né, a gente trabalhava com a solução para automação de folhas de pagamento de produtores e laticínios e cooperativas. Né? Então a gente viu a necessidade, né, de controlar, de gerir, né, de forma mais eficiente os registros que os motoristas faziam, né, ao visitar as propriedades produtoras, né, fazer a coleta do leite. Então a gente viu ali que a anotação que era feita, né, de forma manual, em planilhas, né, deixavam, né, muitas lacunas e a gente precisava controlar isso de melhor forma. Okay? Então a gente pensou em automatizar esse processo. Começamos com um coletor, né, um sistema coletor. Na época era Palm. Isso. Lá eu lembro dessa época. Pouquinho tempo, hein? Eu não era nascido ainda. Mas nesse primeiro momento a gente escreveu sim a solução para Palm OS, né? Fizemos análise, escrevemos, mas devido ao alto custo de tecnologia naquela época inviabilizou um pouco. Mas depois, com o advento do Android, as soluções, né, atuais, a gente conseguiu, né, uma performance melhor nisso aí e criamos, né, uma plataforma com várias soluções para automação do processo. Na verdade, então a plataforma foi criada basicamente de um problema que já existia. Sim. Vocês tinham identificado ali que era um problema e que precisava de uma solução, automação. E é interessante que essa questão de tecnologia, que a gente estava conversando agora há pouco sobre tecnologia viável. Às vezes a gente tem uma ideia para resolver um problema de forma tecnológica, mas a tecnologia ela é inviável financeiramente ou questão técnica mesmo. Na época, Palm Top era inviável. Né? Mas agora, com o advento, melhoria de sistemas operacionais para smartphone, a gente conseguiu entregar uma solução muito mais atual e que abrange muito mais as necessidades que os laticínios realmente tinham, resolvendo de forma mais efetiva. Sim. E nessa tecnologia que vocês desenvolveram, qual que é a principal solução que você acha que você traz para o cliente? Solução, o que a gente traz hoje principal para o cliente, que a gente enxerga, é ele poder melhorar a gestão dele, né? Ali com ferramentas básicas hoje, com celular, né? Smartphone, ele traz ali os números do laticínio dele para a palma da mão dele. Então isso facilita muito a gestão, né? Essa automação da coleta do leite, essa gestão dele fica muito mais dinâmica e traz números para ele muito mais práticos e acessíveis. Então essa é uma questão que a gente acha muito interessante, que a tecnologia resolve. Além de eliminação de retrabalho, né, gente? A gente antes tinha o laticínio necessitando lá o transportador fazer uma prancheta com aquela letra de médico esquisita dele lá. Toda suja, né? Rasgada, molhada. Alguém tinha que passar isso a limpo. A gente eliminou esse trabalho. Isso não existe mais nos nossos clientes. Então, o transportador lança no aplicativo, na hora que ele chega no laticínio na plataforma, já está na plataforma, com os ERPs que tem integração com a gente, já está dentro do ERP, sem trabalho nenhum, sem digitação nenhuma. A gente conseguiu dar esse ganho, eliminação de retrabalho e o ganho da agilidade. Né? Às vezes, a gente até brinca que o laticínio é a única empresa que pode emitir nota fiscal com 15 dias depois. Por quê? Porque dá tanto trabalho para ele poder fazer o levantamento, que ele precisa desses 15 dias, mas hoje não. Com a nossa solução,
chegou a viagem, já está lá. E os clientes, eles acostumam com isso. Hoje, às vezes a viagem demora 5 minutos a mais para processar, o cliente já está mandando mensagem. Mas a viagem aqui está gastando porque... E sem contar também, né, o ganho que eles têm em monitoramento, né? Esse processo manual não oferecia isso. Então eu quero saber aonde o meu transportador de leite está nesse momento. Ele tem condições de, pelo mapa, identificar isso, né? Receber notificações que são importantes. No caso, houve um cancelamento por um motivo XY, uma porteira trancada, né? A plataforma notifica isso, tá? Então ele pode se antecipar, tá? Trazendo ganhos para o processo dele. Então a plataforma faz um rastreio de onde o caminhão está se locomovendo ali. Sim, né? Nós temos serviço que faz isso. É um serviço não invasivo, eu não preciso instalar nenhum dispositivo no caminhão. Muitas das vezes os caminhões são terceirizados, né? São contratados, então você não precisa instalar nenhum equipamento. A gente usa, né, o próprio receptor de GPS do celular para fazer esse rastreamento. Né? A gente consegue levantar a quilometragem percorrida, os pontos que foram visitados ali, né, de acordo com o planejamento ou não, e todas as notificações chegam no nosso painel de monitoramento, onde ele pode fazer. Então quer dizer que se o motorista quiser dar um desvio na rota ali, não consegue? Ele pode até fazer, mas fica anotado. Então vocês quebraram o galho, motorista. Já tivemos algumas reclamações. O motorista não deve estar feliz com vocês, não. Já tivemos algumas reclamações. Aí alguns costumam inventar que o celular quebrou. Um fato interessante que já aconteceu, né? Acho que uns 2 ou 3 meses atrás, um dos clientes nossos teve um veículo que tombou na estrada. Estava, né, com leite, ele tombou. E aí os clientes solicitaram qual que é a velocidade que estava antes do acidente. E aí detectou, a operação foi lá para ver os registros, detectou que ele estava a 87 km antes da curva. Então não conseguiu fazer a curva. Né? Então isso gera para o laticínio, né? Porque vamos supor então o cara não pode nem mentir mais. Vamos dizer que o motorista aí nesse caso teve um acidente, lá na frente pode gerar até um problema trabalhista para o laticínio. Sim. Né? Então o laticínio tem ali uma prova que, poxa, foi uma negligência do motorista. Né? Não foi uma culpa do laticínio, foi uma negligência do motorista. Então tudo isso melhora essa gestão para o laticínio. Já teve alguns espertinhos que tentaram desligar o celular, mas só que a gente identifica isso também. E aí avisa, o celular foi desligado muitas vezes. Então a plataforma de vocês não só resolve o problema da coleta, como também pode resolver um problema até trabalhista. Então. Sim. Auxilia em Auxilia qualquer nesse processo. discussão que haja, tem informações ali que podem ser utilizadas como provas, né, do que aconteceu. Sim, sim. É muito interessante. A plataforma em si, ela é uma plataforma, o Otávio já disse aí, é um ecossistema, mas em que ela está dividido? Quais são ali aquilo que ela subdivide? Só para a gente... Tá, hoje a gente... Dá uma pincelada em cada um aí para a gente entender melhor. Um roadmap bem extenso, assim, porque a nossa visão é ser a principal ferramenta de suporte às operações de laticínios na América Latina. Essa é a nossa visão. Mas a gente tem uns roadmaps que a gente está traçando para chegar nesse objetivo. Um dos principais carros-chefes, que foi a primeira solução, que até a gente ganhou o prêmio que a gente está falando da Embrapa, a Ideas for Mil, que é a primeira edição fomos nós que ganhamos com essa solução, que é a gestão da captação. Então a gente tem uma ferramenta que o transportador ele usa um smartphone para poder fazer os registros de coleta de leite. Essas informações elas são enviadas para um painel onde o laticínio consegue acompanhar em tempo real, abre aspas, tempo real, porque a gente tem a questão da disponibilidade de sinal, mas não é obrigatória a utilização de internet. Então, quando ele encontra um sinal de rede, ele envia essas informações de monitoramento e ele faz a entrega dessas informações direto para o ERP, para eliminar a digitação. Então, a gente tem uma solução para atender captação. Ainda na captação, a gente tem uma ferramenta para resolver um outro problema do laticínio, que é a gestão de tanques comunitários. Então, a gente tem um aplicativo para o responsável do tanque comunitário, que faz os lançamentos. E esses lançamentos são sincronizados uma vez por semana, uma vez por dia, de acordo com a disponibilidade, por esse responsável do técnico, e essas informações alimentam, fazem integração com o nosso sistema de captação. Então, o transportador ele só passa lá, coleta o leite, não precisa mais pegar a fichinha, simplesmente aquelas informações elas vão se cruzar quando elas chegarem no painel. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O primeiro é uma plataforma de coleta, então rastreado via celular, via o celular do transportador, né, que em tempo real
de acordo com o sinal, lá no laticínio ele está sabendo o que está acontecendo, Sim. onde que aquele caminhão está, qual foi a propriedade que ele O passou. que falta para ele fazer? Isso é um. E esse sistema é todo em nuvem. Todo em um. E o segundo já é uma gestão do tanque comunitário. Então, tem uma pessoa responsável pelo tanque que opera esse Tem um sistema. aplicativo, ele vai fazendo aquilo que ele faria manualmente, As anotações. as anotações ele vai fazendo no celular. E aí a vantagem é que, por exemplo, alguns laticínios que utilizam essa plataforma, eles colocaram uma impressora térmica para esse responsável do tanque. Então, na hora que faz o lançamento, já gera um ticket individual para essas entregas. Uma vez por dia ou uma vez, de acordo com a determinação do laticínio, esse celular desse responsável faz conexão e envia os dados, sincronizando. De forma que quando o transportador passa nessa fazenda com o nosso aplicativo, ele não precisa lançar de novo cada lançamento, cada distribuição daquela. Simplesmente anota o volume ali que ele mediu na régua e quando essa viagem chega no nosso painel, as informações elas são cruzadas. Então o sistema sabe, por exemplo, a coleta que foi lançada lá no tanque comunitário às 16 horas, a coleta, o transportador que passou às 16h05 vai ser vinculado nessa viagem. Entendi. Se lançou uma depois que ele fez a coleta, não vai ser vinculado nessa viagem, vai ser vinculado na próxima viagem. E olha que interessante a questão buscando lá da gestão, né? O laticínio já fica sabendo antecipado quantos litros de leite já tem lá nesse tanque comunitário. Já pode fazer Dá para fazer uma planejamento, para poder fazer, planejamento. buscar um planejamento. Captação. Você ia falar? mais uma dúvida. O responsável do tanque registrou que eram 1.500 litros. Essa é a minha dúvida também. O motorista coletou 1.400. Sim. Aí a gente tem a questão das diferenças. Essa solução de tanques comunitários, a nossa solução, uma coisa que a gente se orgulha bastante, é que ela é extremamente flexível. Então eu tenho várias formas de trabalhar com o tanque comunitário. Eu tenho esse aplicativo, que é ideal para quando você tem um volume maior de produtores e uma pessoa responsável mais organizada. Mas eu posso também dar outra opção. Qual que é a outra opção? O próprio motorista vai fazer a distribuição. Então, na hora que ele chega ali, ele vai aparecer a lista dos produtores para ele e ele vai fazer o lançamento. Ou não, aquele caso que geralmente é pai, filho, eles definem, 50% do leite é para mim, 25% é para o meu filho, 25% é para o outro. Que é o que a gente chama de distribuição automática. E sempre quando a gente fala da flexibilidade, é porque quando há diferença, o laticínio define por tanque qual que é o comportamento. Essa diferença, positiva ou negativa, ela vai para o proprietário do tanque, para o responsável, ou ela vai ser distribuída em forma de rateio, ou ela vai para aquele produtor que tiver maior participação no tanque. É o laticínio que define essa configuração por tanque. Ou em algum caso também, ele pode definir o laticínio assume isso, você não vai aplicar nenhuma diferença. Né? Nós vamos acatar o valor que foi lançado. A gente acha isso estranho, mas acontece. O cliente pediu, acontece. Quando a gente foi implementar, a gente ficou, poxa, qual que é o sentido do laticínio tomar um prejuízo? Mas cada caso como faltava só essa opção, eu falei, então vamos implementar isso. Uma das questões que a gente depois detectou, né, desse problema é que às vezes existe uma competição do laticínio pelos produtores. Então, para não dar um prejuízo para o produtor, o laticínio prefere assumir para não perder aquele produtor. Então tem essas questões administrativas, a política, exatamente. De cada empresa de aceitar mas aí não justifica você ter um controle desse, você não vai aplicar. O que a maioria dos laticínios fazem com o tanque coletivo, por exemplo, isenta o laticínio e isenta também o carreteiro, né, o transportador. Nesta gestão ali, a responsabilidade passa para a mão do responsável pelo tanque. Então isso facilita também, evita do laticínio tomar prejuízo e evita do transportador também tomar prejuízo na coleta. Na experiência de vocês, que vocês já estão acostumados com isso aí, em média, qual que é a perca que um laticínio tem dessa diferença? Você sabe mais ou menos informar isso? Depende muito do laticínio. Aqueles que têm mais controle, eles já definiram ali um percentual de perda. De forma que, por exemplo, eles penalizam um transportador de leite caso a quebra, né, que a gente chama de quebra, seja superior a uma porcentagem pré-definida.
tem aqueles que não têm muito controle sobre isso. E aí a gente já pegou umas diferenças grandes no final do mês. Se você puder citar pra gente, a gente quer saber. Uns 2 mil litros de leite. Em um mês? Ou acima disso. Ou assim. É muito leite. Mas isso uma falha de tanque? Qual foi a situação? É porque ele não sabia. Na hora que o sistema gerou o relatório para ele, Quem não sabia o o... proprietário do laticínio não sabia. Na hora que o sistema gerou o relatório, Aquele que foi pela primeira vez ele olhou e falou assim... Eu não sabia que existiam essas diferenças tão grandes. Não, tudo bem, mas eu quero saber onde que foi detectado no ponto. Foi no tanque? Aí ele foi fazer uma investigação. A gente tem casos que foi tanque, mas tem casos que é o transportador. É por isso que eu estou perguntando, porque em alguns laticínios que a gente visita, eu já tive uma situação em que o transportador de leite, ele estava conivente com o fazendeiro, então ele anotava um volume a mais. E no final do mês, o fazendeiro dividia com o transportador de leite. Vocês já pegaram essa situação? Recentemente a gente estava com um caso complexo que a gente ajudou um cliente nosso. Como a nossa plataforma, a gente tem um volume de dados, esse cliente está com a gente desde 2018. Então a gente tem um volume de dados e ele consegue ter acesso a todas essas informações. Ele foi descobrir esse ano que ele estava, o pessoal estava agindo de forma... Com má fé, né? Com má fé. Era o produtor junto com o transportador, e aí pegou-se uma diferença que a gente pode dizer assim, uns 80 mil litros de leite. 80 mil? Ao longo desse período. Ah, tá. A gente percebeu... Esse período é quantos anos? Desculpa. 3 anos. 3 4 anos. a gente percebeu, por exemplo, que o produtor... E o problema é que era mais complexo, porque não era só um transportador. Eram mais transportadores que estavam em conluio com alguns produtores, e de forma que um transportador passava nesse produtor aqui, o outro também dizia que passava e eles lançavam exatamente o mesmo volume. Mas aí é aquela questão, saber utilizar a nossa plataforma, porque a nossa plataforma ela tem ferramentas para dizer, por exemplo, a gente consegue no mesmo smartphone falar, ó, essa linha aqui, o produtor só pode ser visitado uma vez por viagem. Não posso passar mais viagem. E com base nisso, como a gente percebeu que uma coisa é a gente imaginar um transportador junto com alguns produtores pensando numa tramóia. Agora, quando você tem mais de um transportador juntos, aí a gente foi criar um mecanismo de controle. Ó, se passar nesse produtor aqui 2 vezes, envia um alerta para o cliente. Então, hoje já não acontece mais. Mas quando ele foi puxar o fio, quando o gestor foi puxar o fio, viu que o prejuízo era grande. Isso aí, provavelmente, um transportador, né, que isso é uma cadeia, né? Um transportador estava fazendo isso, o outro começou a ver, não, fulano está se dando bem, eu quero me dar bem também. E, no final, estava todo mundo fazendo e como não tinha uma gestão eficiente, não detectava o problema. Porque antes de ter essas ferramentas, é difícil fazer esse controle. Porque o controle era manual, né? O manual ali é difícil até de avaliar. E fácil de alterar. Porque lança lá no sistema, o sistema não está preparado para fazer este tipo de amar. 538 litros de leite vira 588 fácil, né? E nós também temos uma plataforma, né, como uma forma de monitorar e controle, o controle de média de produção das propriedades. Inclusive com alertas sonoros, tá? Quando o transportador vai anotar aquele volume. Ele passa periodicamente ali, a plataforma vai mantendo a média de produção daquele ponto de coleta, ok? Se ele lançar um volume acima de um percentual pré-determinado, acima ou abaixo, a plataforma vai dar um alerta visual e sonoro no aplicativo para que ele faça a correção. Então não tem muito motivo, né, de chegar no final da viagem com uma diferença muito grande. E quando chega também, ao final da viagem, outro checksum é feito para gerar essas informações e mostrar para o gestor. O próprio aplicativo já dá orientações durante a coleta para Transportador. servir de alerta. Exatamente. Porque a gente sabe que às vezes o cara está de madrugada, digitou errado, não vai ver, então a gente emite um alerta sonoro bem estridente para ele poder acordar. Mas quando o cara está com mal intencionado, você pode fazer o alerta, tem que colocar o gestor para acompanhar. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você me falou aí sobre os dados de um determinado período. A minha dúvida é o seguinte, esses dados, onde que eles ficam armazenados?
Porque se a empresa precisar de um volume de dados anterior, ela vai recorrer a vocês, mas onde que isso fica armazenado? Como que funciona? Tá, aí já é comigo, né? Tecnologia. A gente tem uma infraestrutura cloud, tá? A gente tem servidores de aplicação, servidores de banco de dados, servidores de gerenciamento de sessão, servidores de arquivos. Então, tá num desses grandes players aí, conhecidos, não tá no Brasil. A gente tem instâncias em Nova York e São Francisco, tá? Backupeado várias vezes ao dia. Então, a gente tem tudo online. E mesmo os dados excluídos, a gente nunca exclui ele de verdade, que foi o que aconteceu. A gente sempre marca esses registros como excluídos, que é o que a gente chama de exclusão lógica, de forma que se o cliente necessitar, ele consegue recuperar essa informação. Então, uma vez que a informação entra, ela não sai. E isso dá segurança para quem está usando a plataforma, porque sabe que os dados estão ali, inclusive, protegidos. Tem um caso bem interessante que aconteceu ano passado, de um cliente, tem 5 unidades esse cliente. Ele entrou na nossa plataforma e uma das unidades já estava bem adiantada no processo, já estava usando, as outras ainda estavam meio devagar. E aí, com esses ataques de ransomware, os servidores das unidades todas foram invadidos, sequestraram os servidores, e aquela unidade que já tinha integração com a gente, em 3 dias ela tinha recuperado todos os dados para a emissão de nota fiscal. As outras unidades, elas tiveram um certo trabalho, porque teve que procurar backup, o backup era de 3 meses atrás. Então, é uma outra segurança que a gente fornece, porque com 3 dias a outra unidade já estava tranquila. A que estava utilizando a nossa plataforma efetivamente. Voltando àquela parte que ele estava falando ali do alerta, né? Que gera para os motoristas. Outra coisa dentro da plataforma que é muito interessante são os registros fotográficos que são feitos dentro da plataforma. Então, por exemplo, teve um transportador foi passar uma determinada propriedade, teve um cancelamento. Qual que é o motivo de você vai cancelar essa coleta? A porteira está trancada. Tira uma foto aí, então e mostra que a porteira está trancada. Ou é um período chuvoso, tem muita lama na estrada, pelo peso que eu estou no caminhão aqui, tem tantos mil litros de leite, se eu passar eu vou ter problema. Então tira uma foto e justifica. Ou mesmo cancelar o alerta que deu ali porque estava fora daquele volume de média. Não, eu vou coletar assim mesmo. Então justifica aí, escreve aí por que está fazendo. Então tem todos esses mecanismos, né? Coletou o leite, mas na hora que terminou de coletar, o fundo do tanque estava congelado. Vai dar uma diferença. Então eu tiro uma foto e registra, né? Foto do alizarol, testar ali se passou ou não no teste do alizarol, tem a foto para registrar. Então a plataforma oferece todos esses mecanismos de fotografias, o que facilita demais nessa gestão aí. Você está falando que oferece, mas isso não é uma obrigatoriedade. Ele é parametrizado de acordo com a necessidade de cada... acordo com cada laticínio, a plataforma toda é parametrizada. Tá? Ele pode colocar, por exemplo, não pode coletar leite com acima de 4 graus. Então, se eu for coletar, tiver acima, tira a foto aí para provar que está, né, acima e não coleta, justifica. Não pode, por exemplo, coletar fora da média. Ele vai justificar o porquê. Mas tudo é parametrizado dentro do sistema para poder fazer todo esse controle. Então, toda a gestão ela é feita antes, faz toda parametrização e quando ele vai para o campo, já está tudo pronto, a plataforma vai agir. O app, o comportamento dele muda de acordo com a configuração que é feita lá no laticínio. E essa parametrização, na verdade, ela não é a nível de laticínio, ela é a nível de linha. Então, por exemplo, eu tinha um cliente que ele estava com um problema em um transportador, que ele estava com problema o cara não estava fazendo o teste do alizarol corretamente. Então, ele, naquela linha específica, ele falou, eu quero que aqui registre a foto do alizarol. Eu tive um outro cliente que estava com problema de medida de régua. Ele falou, eu quero que nessa linha aqui, o transportador seja obrigado, ao informar a medida de régua, ele tirar uma foto dessa régua. Então, ela é parametrizável a nível de linha, quando não a nível de tanque comunitário, como a gente tinha conversado. E como você consegue linkar essa informação? Eu preciso tirar a foto da temperatura.
Mas se ele tirar de outro tanque? Todas as fotos, essa pergunta é interessante porque o Eunice deu o exemplo ali do cancelamento, né? E certa vez um transportador esqueceu de passar numa fazenda e aí ele chegou numa outra fazenda e tirou foto da porteira trancada e ele falou... Só que as fotos elas são georreferenciadas. Aí o gestor falou, beleza, você passou, então você teve problema cancelou aqui porque estava trancada, mas o que estava trancado é a fazenda do Beltrano, não era do Ciclano. Então as fotos elas são georreferenciadas. Não tem como ele enganar. Ele pode até achar, mas na verdade não tem E jeito. uma outra segurança que tem é que a foto ela não pode ser carregada, ela tem que ser tomada no momento, né, da justificativa. Então não tem como ele acessar a biblioteca dele. Salvou a foto lá. Aí, Vou salvar a foto porteira. mas aí também a geolocalização também não vai bater. Não, mas às vezes pode ser que ele pegou em cima... salvaria. a Essa porteira aqui tá trancada hoje. Daqui 2 meses, se eu passar aqui e não quiser, vou pegar aqui. Abriu o celular do cara, vai estar cheio de porteira de foto lá. A biblioteca só tem porteira. E essa plataforma, ela está acessível a todos os laticínios de qualquer tamanho? Sim, ela é uma plataforma que ela se adequa à necessidade do laticínio. Por exemplo, a gente estava falando a respeito das soluções, né? Então a gente citou 2. Você tem a gestão do tanque comunitário, a gestão da coleta, mas tem uma outra terceira e outras que é a gestão do trajeto percorrido por esse transportador, que é a nossa ferramenta de rastreamento. A gente tem laticínios, por exemplo, que optam por contratar uma solução, por exemplo, rotas, sem contratar a solução de rastreamento. E como a gente trabalha com licenciamento por dispositivo, ou seja, se o laticínio tem 2 transportadores, ele vai pagar 2 licenças. Ele não vai pagar o mesmo valor, por exemplo, que uma empresa que tem 50 veículos pagaria. Então é uma solução bem flexível nesse aspecto também. A solução, a ferramenta que ele vai contratar é de acordo com a necessidade dele. Não é nada obrigatório, a gente não obriga nada. Ele tem serviço, é o que a gente chama de serviço. Então, eu tenho serviço de captação, eu tenho... Aí, esse serviço de captação, eu tenho o aplicativo de tanque comunitário, que é opcional, ele não precisa contratar, então ele pode licenciar isso. Aí eu tenho o serviço de rastreamento, que ele pode, inclusive, contratar menos licenças do que ele teria. Por exemplo, às vezes ele tem 2 transportadores que são CLT. Então, esses caras ele não quer rastrear, usa o próprio veículo do laticínio. Mas eu tenho 3 terceirizados. Então, eu tenho 5 licenças do Rota, eu vou contratar 3 licenças de rastreamento. E ele fala em qual aparelho que ele vai utilizar essa licença de rastreamento. Então, desde o laticínio que tem um caminhão de coleta até o que tem 30, 40, ele consegue ter esse sistema rodando na fábrica dele. Sim, hoje a gente tem clientes que têm um veículo e a gente tem clientes que têm 150. Isso é... Se você quiser citar critérios, se alguns clientes, né, que aderiram ao software de vocês, acho que seria importante. A gente tem um cliente que está com a gente desde o início, um parceiro, uma empresa que é referência em qualidade, que é a Verde Campo, tá? Eles estão com a gente desde o início, foram os nossos primeiros clientes. Então, assim, em termos de qualidade, a gente tem a Verde Campo como referência, né? E eles estão com a gente tem outros laticínios menores, Carmolac, a gente tem a Verde Campo, assim, em porte de captação, a gente pode dizer que é médio, né? Mas a gente tem empresas como Betânia Lactos e outros. Então, é bem diversificado esse padrão de clientes nossos, é bem diversificado. O Carmolac, inclusive, é cliente nosso e o Éder viu funcionar o sistema lá. Muito bom. Ele pode falar um pouco se funciona ou não, de fato. Com certeza funciona, tem resultado muito satisfatório. Né? É tudo aquilo que a gente conversou aqui, ter acesso à informação de forma rápida, ágil e segura. Sim. Isso traz muita vantagem para quem realmente quer fazer o seu decisão, negócio, ter dados para tomar a decisão correta. Sim. Isso é muito bom. Dentro da plataforma, a gente tem essa parte, programa de qualificação de fornecedores, certo? Sim, é outro serviço que a gente tem. Esse eu queria que você falasse um pouco, porque assim,
A gente sabe que o plano de qualificação hoje é uma obrigatoriedade, né? Todo laticínio deve cumprir, mas a gente viu ali que na plataforma tem uma solução para isso também. Sim, a gente chama essa solução, esse serviço de Milkscamp, tá? Que é a ferramenta do técnico de campo. Ele foi criado com base numa necessidade que a gente foi observando nos nossos clientes, justamente quando se deu a questão da implementação do PQFL. Então a gente viu que os nossos clientes, eles não simplesmente coletavam leite, tem todo um trabalho que é feito pelos técnicos de campo antes, tanto na compra de leite, pelo pessoal responsável pela compra de leite, como o pessoal responsável pela qualidade do leite lá na fazenda, lá no fornecedor. Então, quando a gente percebeu essa necessidade, a gente desenhou uma solução que fosse atender esse técnico que está trabalhando, mas não só o técnico, mas a equipe de campo, o gestor principalmente, porque a gente percebia da mesma forma, uma pranchetinha onde era feito o lançamento, aí ele chegava, alimentava aquilo numa planilha Excel, aí depois extraía gráfico para isso, gráfico para aquilo outro. Então a gente criou uma ferramenta, mais uma vez, flexível. A gente tem implantado nessa ferramenta um checklist para PQFL, para BPAs, né? Mas ela pode ser utilizada para qualquer checklist, qualquer tipo de inspeção relacionada à qualidade no produtor. Então, ali o técnico tem a agenda de trabalho dele, aquelas visitas que são pré-agendadas, elas vão ser lançadas ali dentro. O técnico, ao invés de começar o dia pegando uma pranchetinha, ele pega o smartphone, ele olha ali o que está agendado para ele fazer, ou ele pode até mesmo fazer um agendamento na hora, né? Ele faz a visita, na hora que ele chega lá para fazer a visita, ao invés de preencher a prancheta novamente, ele vai preencher as perguntas que estão ali no checklist, categorizadas. E aí tem vários tipos de pergunta. Sim ou não, campo aberto, número, assinatura, foto, várias coisas. E eu posso definir, se essa pergunta for conforme, a resposta for conforme, eu preciso que tire uma foto, eu preciso que seja capturada a posição geográfica desse momento. Então a gente criou uma ferramenta flexível e a partir do momento que a gente criou essa ferramenta flexível, a gente colocou ali dentro os checklists de PQFL. E aí pode ser trabalhado questão de campanhas de acordo com a realidade do laticínio. A ideia é sempre se a ferramenta se adequar à realidade do laticínio e não o contrário. Tem muitas ferramentas que o laticínio tem que se adequar à realidade, mas a gente sabe que na prática isso não funciona. Se torna difícil a implementação de vários tipos de sistemas, porque nem todo laticínio vai conseguir adaptar. Sim, como o Otávio tinha falado no início, a nossa visão é se tornar referência na América Latina, né? Pegando aí os países do Mercosul e até outros, se necessário. E uma das tônicas principais nossas quando vai desenvolver ferramenta, né, o objetivo é simplificar a vida das pessoas, né? Então, toda ferramenta que é desenhada, o objetivo é que simplifique a vida das pessoas. Então, por isso que a gente sempre busca fazer as ferramentas de modo que ela seja, não que o laticínio tem que se adaptar a ela, né, mas ela se adapta ao que o laticínio precisa. Então, isso que é muito interessante, muito importante nessa ferramenta. Além de facilitar, reduzir as percas. Exatamente. Né? Que é o que, do meu ponto de vista, a plataforma mais fecha o cerco com relação a essas percas. Exatamente. E ela facilita a gestão, porque tem, por exemplo, quando os laticínios são maiores, que tem mais unidades, qual que é uma dificuldade? O gestor dos técnicos de campo, por exemplo, saber como que estão nas outras unidades. Então, a plataforma na web, ele consegue saber quais as visitas que eles estão fazendo, como já foram feitas, como que está sendo o processo, né? A captação também, como que é esse processo. Então, a plataforma facilita demais nesse sentido. Vou aproveitar um pouco dessa questão de gestão. Isso é na visão de vocês. Vocês estão deparando com várias indústrias. Indústria organizada e indústria desorganizada. O que vocês enxergam disso aí? Porque vocês tentam implantar o sistema de vocês em algumas que é um pouco organizado, que é muito organizado, outros que não tem organização nenhuma. Você acha que esse laticínio que é desorganizado, ele vai prosperar, ele vai conseguir prosperar ou não? E vice-versa, no caso da pessoa do laticínio organizado. O mercado hoje, não só na área laticinista, do agro, mas em geral. A pessoa pode até ser desorganizada, mas ela tem que ter a vontade de se organizar.
Porque a gente vê isso mesmo na questão do PQFL, aqueles produtores, né? Tem aquela pergunta, esse produtor, ele quer se profissionalizar ou não? Ele não quer. Se ele não quer, a tendência é que, no máximo, daqui 5 anos, ele entregue mais leite para mim. A verdade é essa. E a gente vê que, para a indústria, a ideia é a mesma. Pera lá, se você não quer melhorar a sua gestão, ou você está querendo fazer outro negócio, abrir outro negócio, ou se você acha que você vai permanecer nesse mercado, seus concorrentes vão passar por cima de você com tudo. É isso que eu queria. A gente sempre comenta aqui que para nós, na nossa consultoria, tem uma diferença muito grande em quem quer fazer alguma coisa e quem quer simplesmente o retorno financeiro daquele negócio. Só que ele não linka que o retorno financeiro está totalmente ligado ao nível de organização que ele tem. Sim. Então, se o laticínio não for extremamente organizado e não estiver enxergando os dados ou implantando sistema para trazer esses dados, ele está fora do mercado. Eu citei, até comentei que antes, que nessa época de pandemia a gente viu uma discrepância muito grande entre alguns laticínios. Eu falo que para alguns laticínios eles nunca ganharam tanto dinheiro igual ganhou esses últimos 2 anos. Tivemos um momento baixo, mas no geral todo mundo ganhou bastante dinheiro. E tem laticínio que está chorando. É aquele velho ditado, uns choram, outros vendem lenço, mas é verdade. E os que estão chorando são justamente os desorganizados, os que não abrem os olhos para novas tecnologias, que é o que vocês estão trazendo aqui para a gente, né? Então esse pessoal, o organizado, ele vai engolindo aos poucos até onde ele termina de sepultar aquele laticínio. Então eu falo que até as crises elas separam os adultos das crianças. Então quem está fazendo gestão, quem está trabalhando corretamente, prospera. Agora o cara que está lá não está preocupado com o que vocês estão trazendo para oferecer para ele, que é uma baita plataforma aí de gestão, porque aí tem um negócio na mão dele, uma coisa difícil de fazer, porque você depende do coletor, você depende de quem toma conta do tanque, você depende da plataforma, e isso tudo está passivo de fraude. E o importante, né? Está acessível a qualquer tamanho de laticínio. E foi o que eu perguntei. Se o cara tiver um caminhão, ele pode ter uma plataforma. Porque existe vários softwares que tem no mercado, não igual os seus, mas vários outros que oferecem outras soluções, que você vai consultar o valor absurdo, a pessoa não consegue. Um pequeno laticínio, um cara que tem lá uma produção pequena de 5, 10 mil de leite, não consegue ter acesso àquilo. Né? Agora, no caso de vocês, não. Tá muito fácil. É uma questão de planejamento e vontade, né? Vontade, mais. Isso. E a gente sabe, né, que tem uma questão, que nós implementamos isso. A nossa solução, ela não fica acoplada a um veículo ou a um motorista. Tá? A nossa forma de gestão da viagem, planejamento diário, ele tem um kit de coleta. Eu quero começar com um kit de coleta. Ok, ele pode começar e esse kit de coleta ele pode ser testado em quantas linhas ele quiser. Tá? Eu só vinculo o motorista, o agente de coleta e o veículo no momento que eu vou começar o meu dia de trabalho. No outro dia, se eu quiser fazer um rodízio disso aqui, eu posso fazer. Tá? Ao mesmo tempo, ele não vai conseguir controlar todas as linhas, mas eu quero experimentar isso. Né? Eu quero saber que ganhos eu vou ter, né, com esse controle. É possível de fazer isso. Então, ele pode começar com um número menor, né, de licenças e ele vai observando os ganhos que ele vai tendo e vai implementando isso aí. Aos poucos. Até chegar, né, no ideal, que ele ter todo o processo dele sendo controlado pela plataforma. E a questão é justamente o que você falou aí, de vontade. A pessoa, às vezes, você falou, ela quer chegar lá no objetivo final dele, que é o financeiro. Mas ela esquece que tem todo um processo por trás, tem as etapas que precisam ser cumpridas para ele poder alcançar lá. Então, às vezes, ele olha assim, mas gestão na minha cabeça. Não, tá legal aqui do jeito que tá. Mas ele não percebe que ele vai ter um ganho, um controle muito maior, que vai dar mais ferramenta para ele, mais produtividade e competitividade. E aí vem um concorrente e observa isso e vai na frente, e quando pensa que não, esse cara está quebrando. Não, e de certa forma ele vai ter o retorno financeiro imediato. Sim. Se ele tiver tendo uma perca na coleta, ele vai ter um retorno financeiro. Você tem as etapas, mas isso já traz um retorno imediato. Pessoal, eu estou citando isso aqui, a gente convidou o pessoal da plataforma Milks, justamente, a gente não está aqui fazendo propaganda da plataforma Milks, a gente está trazendo uma nova tecnologia. E a gente está oferecendo isso para vocês, porque o Éder já validou essa plataforma em um laticínio
que a gente atende e a gente viu que o negócio funciona bem. Então, nosso intuito aqui é trazer novas tecnologias e apresentar, sim, para vocês inovação, que é o pessoal está trazendo aqui agora, que é uma coisa possível para qualquer laticínio. Sim. Ainda dentro do PQFE, tem uma situação muito importante, que o CIF é bem rigoroso com relação a isso. Ultimamente, principalmente, eles têm cobrado bastante das empresas, né? Essa questão do plano de qualificação dos fornecedores de leite. Mas, para auditar esses documentos, né? Auditar, inclusive, o que a plataforma gera, a gente tem como, por exemplo, o técnico de campo fazer um checklist, uma avaliação. Ele foi fazer uma visita ao produtor porque o produtor está com contagem de CPP fora do padrão. Mas, ao final, o técnico orienta o produtor, né, faz uma orientação, mas o produtor, ele tem como assinar que ele recebeu isso, para confirmar que o técnico esteve na fazenda, fez a orientação adequada? Sim, é possível, né? Nós atendemos alguns laticínios do Rio de Janeiro e a gente, né, já viu, né, uma auditoria sendo feita lá por um fiscal, né, e ele pediu, como você me confirma que esse checklist foi executado na propriedade? A gente tem alguns mecanismos para isso, tá? Um deles é a assinatura digital no próprio smartphone. Então, o técnico, ao finalizar a visita, ele vai solicitar que o produtor faça assinatura digital, ok? Nós temos QR Codes também que pegam a posição de georreferenciamento. O fiscal pode fazer a leitura desse QR Code, tá? E a gente vai direcionar para o local onde foi feito, tá certo? Então, essa validação, né, ela é perfeitamente possível na auditoria. Então já foi auditado, já? Sim, em alguns casos, né, no caso de alguns clientes nossos, já houve auditoria e foi aceita, né, o relatório. A plataforma de vocês já está em quantos estados hoje? Hoje nós estamos em 17 estados brasileiros, né? E agora, recentemente, alguns estados do Nordeste que a gente ainda não estava, como, por exemplo, Ceará, Rio Grande do Norte, Recife, Alagoas, né? Esses aí entraram recentemente, né, de clientes. E outros estados a gente já estava. Então, basicamente, o estado que nós não estamos hoje é Norte, né, que pega ali Amazonas, Roraima, Acre, né, Rondônia e o Rio Grande do Sul. O resto, e Distrito Federal. Esses aí a gente não, que eu me lembro aqui, a gente não está, mas o restante do Brasil a gente já está, né, pulverizando aí pelo Brasil inteiro. E outra coisa relacionada a essa questão que você perguntou da assinatura digital, como a gente tem um ecossistema de soluções, essas soluções elas conversam entre si. Então, por exemplo, aquela informação de CPP que foi coletada pelo transportador, ela vai alimentar a minha ferramenta de campo. O resultado da minha ferramenta de campo, inclusive a gente tem integração hoje com os laboratórios RBQL, Clínica do Leite, CPA de Goiás. Então, quando sai um resultado lá, pela nossa plataforma, o gestor pode simplesmente mandar baixar os dados de qualidade e já vai atualizar essas informações, inclusive com os gráficos de fora do padrão ou dentro do padrão, que já vai aparecer para o técnico de campo. Com uma outra solução que a gente tem, que é o Milks Farmer, que é a ferramenta, é o aplicativo do produtor, ele consegue ter um acesso aos extratos de coleta dele, aos planos de ação definidos pelo técnico para ele poder corrigir na plataforma, ele faz pelo aplicativo do produtor, registra as fotos e confirma a execução. Então, essas ferramentas, elas se comunicam. Ó, eu tenho mais essa forma do produtor estar ciente do que ele tem que fazer para corrigir aquilo que foi identificado como falha ali na propriedade dele. Entendi. E essa integração, ela de resultados, principalmente com relação aos resultados da RBQE, vocês conseguem trazer ela para essa solução do produtor, ou ali no software de coleta ela já pode ser impressa os resultados também? Tudo. Ela vai para o software de coleta de forma que, parametrizado, alguns laticínios faziam o seguinte: aí eu quero que saiu o resultado de análise de qualidade hoje,
Nas próximas 3 visitas que esse produtor tiver, vai sair impresso automaticamente no ticket o resultado da qualidade dele. Passou 3 dias, não imprime mais. Então, tem ali. Quando o técnico de campo vai fazer uma visita nesse produtor, ele tem ali um resultado do último resultado de qualidade desse produtor. E o produtor tem acesso no aplicativo dele aos resultados de qualidade dele também. Então, a ideia é que ele não tenha possibilidade de dizer assim, eu não tive acesso a essa informação. Então, ele tem acesso a essa informação. Isso é importante demais para o que é feito. O desenvolvimento não depende só da empresa, depende muito do produtor. Se o produtor não estiver informado, ele também não vai tomar as devidas atitudes, né? Aí vai ficar dando muito trabalho para o técnico de campo, que vai ter que ficar visitando, falando a mesma coisa. Então, a plataforma já traz essa informação para orientar também melhor o produtor, né? Isso é muito interessante e realmente, com certeza, traz muito mais efetividade para o trabalho de campo. Resolve um problema também, né? Que é todo mundo tem problema com esse programa. Outra coisa que eu queria aproveitar e já voltar no assunto, né? Porque às vezes os laticínios ficam, né, ouvindo a nossa fala aqui, falam, puxa, mas eu preciso ter um RP potente para poder... Como é que funciona isso? Acho que primeiro você vai ter que explicar o que é um RP. Então o RP é aquele sistema de folha de pagamento. Aquele sistema de folha de pagamento que o laticínio usa, às vezes, para gerenciar tudo. Às vezes, né, folha de pagamento, emitir nota fiscal, questões financeiras, produção. Então o RP faz todo o controle do laticínio. E existem laticínios que não têm RP. Então existem laticínios que não têm RP. Mas só usa Excel, etc. Mas usa a nossa plataforma e ele acompanha tudo pela plataforma. E tem os laticínios que têm RP e eles fazem integração com a nossa ferramenta, né? Eles desenvolveram uma API, que a gente chama de API de integração, que o RP puxa todos os dados da plataforma para dentro Então, indiferente do software que o laticínio tiver, vocês conseguem integrar ele. Independente do RP que ele tiver. Então, ele já tem um software lá de gerenciamento, lá de fazer folha de pagamento, como você falou, de contábil. Isso. Se ele não tiver, ele utiliza a plataforma a si mesmo e qualquer um que ele tiver, ele consegue puxar essas informações para dentro do RP. Casos dos laticínios que têm RP, mas que preferem usar os relatórios da plataforma. Exatamente. E só usa o RP para emitir folha de pagamento. E um dado muito interessante, né, que a gente conseguiu levantar aí, pegando de 2019 para cá, é que, por exemplo, em 2019 nós conseguimos verificar entre os nossos clientes que cerca de 22% a 27% em 2019 aumentou sua coleta de leite e, consequentemente, o número de veículos. Em 2020, embora estava na pandemia, 32% aumentou o número de coleta de leite e o número de veículos. De acordo com o que a gente está medindo esse ano, 2021, talvez esse número chegue a 37%. Então, e quando a gente pergunta a esses clientes qual foi o motivo, ou se a nossa plataforma, né, ajudou, né, todos foram unânimes a colocar que a nossa plataforma foi essencial para ajudá-los a alcançar. Te deu um feedback positivo. Positivo, exatamente. Então, assim, a plataforma tem alcançado o objetivo, que é levar produtividade e eficiência para dentro do laticínio, ajudando ele a crescer. E eles estão utilizando agora, por exemplo, para fazer uma análise da efetividade da coleta. Quer dizer, vamos medir a ociosidade dessa linha aqui. Poxa, eu tenho um veículo aqui com capacidade de 10 mil litros de leite, mas ele só anda com 5 mil. Entendeu? Então, ele consegue fazer, com base nessas informações, uma otimização do processo de captação dele. Dentro desse processo, a gente observa em algumas indústrias que a gente visita que muitas vezes o pessoal não consegue visualizar determinadas situações de coleta de um caminhão passar num ponto, o outro passa na porta e vai pegar o leite da frente. Com a plataforma, do jeito que a gente está observando aqui, até isso fica claro para o proprietário. Meu caminhão está passando na porta de 2 pontos aqui que está em outra rota. Então, ou seja, 2 caminhões passando no mesmo ponto. Você já deve ter visto, Éder, às vezes você vai visitar a laticínio e eles têm lá aquele mapa de rotas, certo?
Na nossa plataforma, utilizando a ferramenta de captação junto com a ferramenta de rastreamento, a gente tem um relatório que chama mapa de linhas. Então ele define, por exemplo, uma cor lá para cada linha dele, e aí o sistema traça um mapa de linhas, e ele consegue ver o que está precisando. Os pontos de coleta, ele consegue, com base nessa informação, ele fala, não, esse cara aqui, posso tirar esse cara, passar para essa outra linha aqui, que eu vou ter mais eficiência nessa captação. E isso é um custo tremendo de coleta, né? Que o caminhão desloca, passando no mesmo ponto, 2, 3 caminhões diferentes, passando ali de frente com os mesmos pontos. E um detalhe interessante é que isso, até pouco tempo atrás, era obrigatório. O CIF exigia das empresas que ela tivesse um mapa, né, determinando ali as rotas. Né? E não era nem para gerenciar o transporte, era simplesmente para o fiscal entender onde que estava sendo feita a coleta. E eu lembro que um cliente nosso queria muito fazer isso, e os caminhões não eram rastreados. Só que ele conhecia todos os pontos, então ele usou o Google Maps para fazer. E ele fez. Mas na hora que ele terminou, ele ficou assustado. Ele falou assim: eu estou pagando o dobro do frete que eu poderia pagar. Mas isso deu um trabalho, mais um trabalho. Ele ficou lá tempos e tempos, traçando ponto e ponto. Para ele, era muito trabalho, mas são só 3 rotas. Agora imagina um laticínio que tem 15, 20, 30 rotas diferentes, o trabalho que é, não dá para fazer assim. Então a plataforma traz uma solução que eu considero assim, importantíssima para quem quer fazer gestão do transporte. Porque ele vai conseguir otimizar, inclusive a coleta dele vai ser bem mais otimizada, ele vai conseguir ter resultado muito mais satisfatório nesse frete. E isso aí acontece sem que seja necessário, por exemplo, eu contratar uma empresa só para fazer o rastreamento nas rotas. Não, a própria operação da captação já vai alimentando essas informações. Automaticamente. E um dos benefícios que traz o rastreamento, inclusive, é que, por exemplo, está dentro de uma rota, como a gente estava falando naquela hora, às vezes a pessoa que é de má fé, né? Usa de má fé. Ele paga, exemplo, uma rota de 200 km, ele paga por aqueles 200 km, independente se o motorista rodou os 200 km ou não. Né? E às vezes, pela dinâmica que o próprio carreteiro ele já acostumou, eu sei que o laticínio tal, eu posso ir lá de duas vezes, ou dia sim, dia não. Então, o dia que eu não for, mais ou menos eu sei quantos litros de leite que coleta, ele lança aqui, coletou, mas ele vai lá no outro dia e aí lança. Conta pra gente uns casos aí. E aí... Eu adoro uns casos, adoro uma fofoquinha, conta pra gente. E aí, quer dizer, dia sim, dia não, ele vai lá, mas ele recebe todos os dias, né? Vamos dizer que são 20 quilômetros. Todos os dias ele vai receber 20 quilômetros, mas ele só vai lá de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias e recebe todos os dias. Com o rastreador, vai identificar que ele não foi lá, com o coletor vai identificar que ele não foi lá naquele dia, né? E se ele descobrir um atalho e reduziu a rota dele, o rastreador vai identificar que ele já teve. Então a quilometragem, o rastreador vai dar quantos quilômetros que ele rodou, qual a velocidade máxima, qual a velocidade mínima, né? Então o exige laticínio, ele está pagando pelo que ele rodou pelo rastreador, né? Então não tem erro, né? Não tem erro. Então isso facilita muito e o laticínio ganha com isso. É o justo. Que é o justo, né? exatamente. Está pagando para ser feito um trabalho. E quem é desonesto... Tanto é que existe laticínio, né, que é negociado, o carreteiro, entre a casa dele e o laticínio, é um custo extra. Então o laticínio paga ele esse custo, a plataforma gerencia isso também, que é o quilômetro adicional. No caso, né? se for almoçar, alguma coisa desse tipo. Às vezes, por exemplo, ele sai de casa, tem que sair de casa, ir para o laticínio. Então esse trajeto de casa, o laticínio e a volta, por exemplo, o laticínio paga. Entendi. Mas paga diferenciado. Paga diferenciado. Exatamente. Então a nossa plataforma... Então é bem preciso o negócio mesmo. É então. bem preciso. Bem preciso nesse sentido. Diferença de metros. Tá? Quando você marca com o odômetro do veículo, está bem aferido, né? E compara com o rastreador, tá? Vai ter diferença aí de 2%, 3% no máximo. Vocês têm alguns casos de... Conta pra gente, eu brinquei, mas eu quero escutar mesmo, se tiver possibilidade. Os maiores prejuízos que vocês já identificaram depois que vocês começaram a implantar o sistema de vocês? Olha,
Por exemplo, nessa questão do rastreamento, a gente já pegou o caso de um cliente que estava tendo prejuízo de 30 km por dia. E qual era a situação? Você pode falar? A situação é que o transportador falava que fazia, feito aquele negócio de confiar, né? O gestor faz uma vez a rota com o transportador e fala, beleza, mediu a rota aqui, essa rota tem 200 km. Aí na hora que o transportador vai executar, ele executa 170. Porque descobriu um atalho, alguma coisa Descobriu assim? um atalho e tal. E aí, o laticínio Continua tá pagando 200. Quando a gente colocou, o transportador, inclusive, bateu de frente. Não, mas... não, isso está errado. O próprio gestor falou, não, mas isso aqui está errado. Por quê? Não, porque eu já medi essa rota, mas olha o trajeto, é esse mesmo. Então, vamos baixar. A plataforma, ela baixa o arquivo KML lá, vamos baixar isso aqui, vamos importar no Google Earth. Vamos ver, vamos medir, teve distorção nesse trajeto? Não, não teve. Qual que é a distância que o Google Earth está falando? O Google Earth está falando 170.2. Qual que é a distância que o rastreador pegou? 170. Tem 30 quilômetros aí. Mas aí você tá sendo pega rodado. 30 km por dia, a linha que era feita todo dia, vezes 2,87 km rodado, no final do mês isso aí dá Então, uma vamos senhora considerar. diferença. E no tanque comunitário, já teve alguns casos? Aí você lembra que é a operação ali. No tanque comunitário a gente sempre encontra problema. Eles dizem que é a parte mais complicada de gerenciar, né, nesse caso, né? Questão de qualidade, entre outras coisas, né? Mas a gente já viu, né, casos assim de no momento, né, dos produtores entregarem o leite ali, né, sempre dava uma diferença muito grande naquele ponto de coleta ali. E é uma briga muito grande. Não fui eu. Não foi você. Tinha uma discórdia no momento de levantar aquilo ali. A partir do momento que a gente implantou a plataforma, você precisa fazer a medição correta aqui, porque o próprio software vai levantar, né, o volume baseado que cada um colocou. Tá? E quando o motorista chegava para fazer a gestão, você vai descontar daquele, vai descontar desse aqui. Não existe isso mais. Então, o momento que você referiu aqui, né, se tiver diferença, a própria plataforma vai descontar isso aí. Então, a gente já viu casos, né, de começar com 50, 60, 70, 80 litros de diferença num ponto de coleta que foi eliminado. Tá? Porque aí eles falavam, a gente falava, pode colocar a culpa na plataforma, falar que a plataforma está fazendo a gestão automática agora que não tem jeito de mexer nisso mais. Então, eles tiveram que ajustar o valor. A gente teve casos de produtor vinculado a um tanque comunitário questionar, diferença de 1, 2 litros. Porque na hora que o sistema vai fazer o cálculo da diferença, ele, por exemplo, se está proporcional, aquele que tem maior participação no tanque, tanto positivo ou negativo, vai descontar mais dele. Aí diz, não, mas isso aqui está errado. Não, o cálculo da proporcionalidade está correto, é essa mesmo. E um problema que a gente tinha muito em tanque comunitário, com aquela questão das fichas, é, mais uma vez, associado à questão de organização. Tinha um cliente nosso que os proprietários do tanque comunitário sempre mandavam a ficha, no dia de fazer o pagamento. Aí mandava aquele monte de ficha. Aí o cara ficava, aí ele atrasava 5 dias. Com isso, a gente eliminou esse processo. A responsabilidade é dele fazer o lançamento no tempo certo. Se alguém lançou o leite ali, não tem problema. E quando você manda em cima da hora, também fica mais passivo a erro, né? Fica mais passivo a erro. E difícil de identificar qualquer distorção de números ali. Porque precisa passar um resultado rápido. Tá na pressão ali para emitir atividade nota. ali, É. que o 8, o 1 vira 8 e por aí vai. E dentro da plataforma de vocês, tem alguma coisa relacionada a pagamento por qualidade? A gente não atua nessa área. A gente tem parceiros, tá? Como eu falei, como o pessoal falou, a gente falou. A gente não, a nossa setor de atuação é até o momento que o leite sai, do momento que o leite sai do produtor Até chegar na plataforma. até chegar na plataforma. E agora, antes do leite sair do produtor, porque a gente está trabalhando com qualidade. Mas na hora que chega na plataforma, a gente tem uma solução que a gente chama de aplicativo de descarga, onde o leite é descarregado, aí você tem um controle de laboratório, isso a gente tem. Mas a partir do momento que o leite entra para a produção, aí a gente não atua mais, justamente porque a gente tem parceiros, tem parceria com diversos sistemas de gestão que fazem isso de forma
muito bem feita. Então a gente simplesmente alimenta esses sistemas com essas informações que a gente coletou. A gente tem a parte de qualidade, mas essa questão de folha de pagamento a gente não atua. A gente conversou um pouco sobre essas diferenças aí no tanque comunitário. E no caso do motorista, fez a coleta, bateu lá, o tanque está batendo com o que foi relacionado pela pessoa que está gerenciando o tanque, mas lá no laticínio, na hora que chegou o caminhão no laticínio, deu diferença. Sim, aí Acontece isso ou teve algum caso disso? acontece aquilo que a gente chama de quebra, né? Às vezes, por exemplo, vamos dizer, o problema pode não ter sido no tanque comunitário. Às vezes o transportador digita errado, mas é raro, muito raro isso acontecer. A gente não tem muitos casos disso. Quando o laticínio define lá a percentagem de quebra, ele tem como definir o percentual de quebra, o máximo que eu aceito é isso. O próprio sistema, no relatório de descargas, ele já mostra essa informação. Inclusive, ele dá diariamente para o gestor um relatório de quebras. Então, terminou o dia, o sistema gera um relatório, manda para o e-mail do gestor falando assim, essas aqui são as viagens que teve hoje, essas aqui deu problema de quebra. Então, com base nisso, ele vai poder acompanhar um rastreamento, consegue ver quais são os produtores que foram visitados, aqueles que deu diferença, porque às vezes acontece. O sistema alertou o transportador que aquele volume estava fora da média, mas mesmo assim ele foi lá e falou, não, é isso mesmo. Aí, nesses casos, é aquele que a gente já sinaliza, inclusive, essas coletas. Essa coleta aqui foi fora da média, porque possivelmente, se deu um problema, a probabilidade de ser nesses que estão fora da média é grande. Então, é isso que a gente tem hoje de solução. Muito bom. E falando agora de negócio, onde que a plataforma Milks quer chegar? O que vem, o que vocês têm para trazer a mais do que vocês estão propondo aqui? Tá, e a gente a gente tem a nossa visão enquanto negócio de continental aqui, a América Latina a gente quer atingir, mas em termos de solução, o que a gente quer alcançar? Como eu falei no início, a nossa visão é ser a principal ferramenta de suporte às operações de laticínio na América Latina. Essa é a nossa visão, tá? E a gente sempre faz isso com a nossa missão, que é simplificar a vida desses colaboradores de laticínio ao máximo possível. Então, a ideia é usar a tecnologia para simplificar a vida deles. Por isso, a gente está sempre observando quais são as necessidades. Quais são aqueles pontos que são realizadas operações manuais, que gastam tempo, que atrapalham a produtividade, que atrapalham o resultado, que a gente pode, com tecnologia, automatizar e melhorar esse processo. Com base nisso, a gente saiu de uma ferramenta de gestão de coleta de leite, de captação, a gente foi para o tanque comunitário, aplicativo de descarga, aí a gente foi para rastreamento, porque é o segundo maior custo do laticínio, aí a gente foi para PQFL, que é o Milkscamp, aí a gente tem o nosso roadmap, que está já em fase de teste, o Farmer, que é justamente essa ferramenta de comunicação, onde o produtor pode não só ver o extrato de coleta dele, acessar as notas fiscais, ver os cancelamentos que teve, mas ele pode também preencher aqueles planos de ação que foram definidos para ele, ele pode ver o resultado de média dele e ele pode fazer solicitação de serviço. Por exemplo, quando se tem cooperativas, o produtor pode fazer solicitação de insumos a partir do próprio aplicativo. Então, a gente tem o Farmer que está já em fase de teste. Aí a gente tem, além disso, o Milkshaker, que vai ser uma solução semelhante ao Camp, mas ele vai ser para fazer inspeção em qualquer tipo de área do laticínio. A gente vai utilizar isso para fazer controle de PAC. E temos o Manager no nosso radar. O que é o Manager? Nós temos aqui todas essas informações que foram captadas nos outros sistemas. O Manager é o aplicativo do proprietário e do gerente. Por quê? Porque ali todas as informações que foram lançadas vão estar condensadas para ele. Ele vai poder ter um resumo diário. A gente até brinca quando a gente tem uma parte de marketing, a gente até brinca que é o seguinte, o manager vai ser aquela ferramenta para o produtor, para o proprietário que vive carregando o laticínio nas costas, então em vez de carregar nas costas, carrega no bolso. Vai ser a solução, então, isso aí, viu? Então a ideia, esse por hora é o
nosso roadmap, é por onde a gente quer passar. Então vocês vão colocar o laticínio literalmente na palma da mão do proprietário. A ideia é essa. Grande objetivo. E aqui é isso mesmo, né? Para facilitar. Nas costas é pesado, no bolso é mais leve. Uma outra pergunta. A pandemia, você acha que fez com que os laticínios se preocupassem com essas tecnologias ou não? Isso já vinha acontecendo no decorrer do tempo? O que a gente percebe, por exemplo, com relação ao camp, deixou-se de fazer muitas visitas de campo, né? Principalmente no início da pandemia, o pessoal estava com receio. Mas em termos, por exemplo, do rota, que não tem como, vai ter que passar na fazenda, vai ter que coletar leite para o produtor e para os gestores, foi ótimo, porque às vezes eles não poderiam, às vezes devido à idade, ser um grupo de risco, eles não poderiam estar lá no laticínio acompanhando, e agora eles podem acompanhar da casa deles. Então, a gente percebeu que ajudou bastante esses produtores. E a gente percebe que está mudando a cultura dos proprietários de laticínio. Então, você tinha antes aquele que recebeu do pai, que recebeu do pai, mas eles estão mudando a ideia deles de gestão, estão mudando a cultura. Que eu vejo que a maioria dos proprietários de laticínio, eles não eram adeptos à tecnologia. Sim. Geralmente, eles nem rede social eles tinham. E com a pandemia, o pessoal ficou mais adepto à tecnologia e viu o que a tecnologia tende a oferecer e facilitar, que é o que vocês estão prometendo aqui, a vida dele. Então, por isso que eu estou te perguntando. Porque eu acho que a pandemia ela acelerou esse mundo digital. Sim. Acelerou muito isso. E os laticínios, eu falo que quem não está nesse mundo digital hoje, ele está praticamente fora do mercado. As pessoas estão comprando mais na internet. A gente estava conversando sobre a situação do podcast. Você falou que não tinha costume de escutar muito, e a partir de agora começou a escutar. É um negócio que tem crescido muito, que é um conteúdo importante que vem sendo. E você vê, o dono do laticínio hoje está escutando de vocês aqui uma coisa que ele pode implantar dentro do laticínio dele, e talvez ele não tinha nem conhecimento disso. Muita gente está escutando a gente e nunca ouviu falar. Cara, uma plataforma que eu posso controlar um celular e ver tudo. Nesse momento, mas meu motorista de casa, né? Ele pode de casa. Meu motorista, eu tô desconfiado dele, que ele tá dizendo. O tanto de leite lá que eu tô achando que tá dando diferença, eu posso resolver isso. Exatamente. Eu gravei uma palestra recentemente, e aí falando a respeito da tecnologia, da utilização de tecnologia no mercado de leite, né? E eu brinquei que no início, geralmente as pessoas veem tecnologia, quando elas veem tecnologia, elas pensam naquelas coisas malucas do Homem de Ferro, mexendo com holograma e tal. Mas na verdade, tecnologias são ferramentas que são práticas e que são usadas para resolver problemas do nosso dia a dia mesmo. Não é nada de outro mundo. E traz uma gestão muito forte para o laticínio, né? Um negócio. O laticínio, ele é. Eu falo que o laticínio, eu acho que é o único empreendimento que ele é responsável por tudo. Ele é responsável pela matéria-prima. Você vai em qualquer outro negócio, eu quero a matéria-prima X, você me entrega, você não... Fornecedor. Se a matéria não servir para mim, eu te devolvo e acabou. Como é que você faz com o laticínio? O laticínio ele tem que gerir o produtor, tem que gerir o laticínio e tem que gerir a venda. Então, assim, ele tá... O mercado ele tem que estar gerindo ali. Se o cara tá com a gôndola ligada, se o cara desliga à noite. É verdade. Então, assim, ele está no meio do fogo cruzado. E o laticínio, a lucratividade de um laticínio, ela é uma lucratividade muito, muito apertada, muito pequena. E se o dono do laticínio ele não estiver preocupado com a gestão, com esses mínimos detalhes, igual você citou aí, 80 mil em 3 anos de prejuízo, é muita coisa. 80 mil litros, né? Pois é, vamos colocar um leite. O leite hoje é R$2. Dá pra... É a Hilux dele, que todo dono quer ter, e não tem. Então, assim, e isso tá no giro, né? Isso aí tudo tá no giro dele, ele não percebe. Se ele não tiver um acompanhamento bem preciso, ele não vai ver isso tão cedo. E se você pegar esses 80 mil aí, não é só o valor do leite, né? Sim. É o quilômetro rodado que ele pagou. É uma série de... Vai para 200 e tantos mil. Os colaboradores que trabalharam naquele período e o lucro, né, deveria ter entrado, não entrou. Mas um dos grandes temores que às vezes que os proprietários laticínios têm é uma tecnologia dessa, né? A gente falando tudo isso aqui, eu como responsável pela implantação, né, e operação dessa plataforma lá na Agritech, a pessoa pode pensar, será que é muito difícil utilizar?
Né? Será que é muito caro? E tem outras coisas, né? Será que uma pessoa que trabalha, um transportador de leite que já tem uma certa idade, vai conseguir, né, operar essa plataforma? Uma das preocupações que a gente tem em Otávio todas as vezes que a gente desenvolve uma solução, a gente tenta fazer essa solução o mais acessível, o mais prático possível, né? Um transportador de leite hoje que nunca viu a nossa solução, né, a gente garante, né, se ele tiver realmente interesse, né, uma vez que ele vir a gente operando essa plataforma, que ele consegue fazer, né, da mesma forma, porque nós copiamos o processo que ele usa manual, né, trouxemos aqui para o smartphone de uma forma muito intuitiva. Então, existe isso aqui. Né? E outra coisa que você falou, pode pensar, isso custa muito caro? Tenho certeza que qualquer um laticínio, como a gente falou, que tem condições de implementar isso, né, e com o ganho que ele vai ter, né, a perda que ele vai reduzir, né, em vários processos, né, é muito compensador. Muito suficiente. O sistema se paga sozinho, né? Sim, com certeza, a gente pode garantir isso. Não, isso aí sem dúvida. Isso aí eu acho que é uma grande dor dos laticínios, é essa parte de coleta. E, igual eu estava citando, é um prejuízo que determinado tipo de laticínio tem, que ele não consegue mensurar, então ele dilui aquilo ali, no giro o negócio vai acontecendo. Quando ele começa a mensurar, ele fala, meu Deus do céu, olha o tanto que eu já tive de perca disso aqui. Sem falar que inibe roubo, inibe extravio de rota, inibe um monte de coisa. Uma vez que o motorista, o transportador, ele já tenha a consciência, a partir de agora, tudo que você fizer está sendo rastreado. Observado. Já muda o comportamento. Aí teve uns que já até fica com medo, opa, pera lá, o celular travou aqui, ou não, aconteceu isso aqui e tal, não, tá tudo tranquilo, não tem nada, não tem nenhum problema não. Então, mas muda essa cultura, muda essa visão e a gente percebe isso assim, quando a maioria dos laticínios, né, quando o transportador é uma pessoa séria, quer que tudo dá certo, quando ele roda a primeira vez, ele até brinca, sem isso aqui eu não rodo mais. Porque ele vê que é uma solução para ele, é uma proteção para ele, inclusive, porque ele vê que aquilo ali tá, puxa, eu estou agora protegido porque eu falei que coletei X, realmente foi X. Né? Então, quando às vezes, ou ele não compreendeu, ou ele tem má fé, ele picha, não quer usar, o celular trava, nunca dá certo. Tinha uns que deixavam ele guardado, né, Juscelino? Guardado dentro do porta-luvas, do caminhão, falava que não funcionava, e quando você lançou, tá desligado dentro do porta-luvas. Está sem bateria. Está sem bateria. Então, à medida que ele vai se conscientizando disso, vendo que é uma solução para ele, que é uma solução que traz uma proteção para ele, inclusive, que ele compreende isso, a coisa flui, vai tranquilo. Teve um cliente que falou uma frase bem, bem legal para a gente, que é o seguinte, eu não quero prejudicar o meu transportador, eu quero aquilo que é justo, aquilo que é dele, aquilo que é meu, eu não quero pagar para ele nem mais nem menos. E a ferramenta, quando o transportador entende isso, ela é realmente uma segurança para ele, de que ele está executando o trabalho dele bem feito. Às vezes ele vai ser penalizado, se ele não tivesse esse controle, ele vai ser penalizado por uma coisa que não foi ele que fez. Então, quando ele tem esse controle, ele está assim, não, estou tranquilo, meu trabalho aqui está em ordem, está em dia. E o gestor realmente vai acompanhar ali na plataforma, está ok. Então, é ele ter essa consciência também. E além disso, até para o Ministério da Agricultura, igual a gente citou o caso desses programas que a gente tem que implantar, traz uma segurança também para o laticínio, porque tudo pode ser auditado, Sim. como já teve auditoria, e quem faz a coisa acontecer de maneira correta, não tem risco, não tem problema. Eu cito muito isso, o seguinte, o dono do laticínio, ele vê alguns programas de qualidade como um problema, né? Mais isso para me implantar, mais um gasto e tal. Só que ele escolheu aquilo ali. Você escolheu trabalhar com laticínio, então você tem que se adequar às regras, né? Eu falo muito que quando a gente vai fazer um projeto na empresa, e aí tem o proprietário do laticínio, ele assina um termo de responsabilidade. Nesse termo de responsabilidade está bem claro assim, estou ciente de que qualquer alteração na legislação eu terei que implantar no meu laticínio. Não é isso que está escrito, mas é basicamente dessa forma, né? E depois o proprietário começa a reclamar. Eu não estou aguentando isso, eu não estou aguentando isso. Todo dia papel, todo dia um documento, mas eu não estou vendo
Eu não vejo qual é o problema. Eu acho que você tem que dançar conforme a música. Você escolheu isso, vamos pra cima disso aí, vamos resolver. E depois que ele implanta, que ele coloca o negócio pra rodar, ele fala, nossa, isso melhorou demais o laticínio. Não, foi bom demais, porque antes era assim, agora já é assado. Quem enxerga o valor, não. Justamente. Sim, né? Primeiro vem o medo do novo, né? Tudo que é novo a gente tem medo. Isso eu acho que é uma coisa natural do ser humano. Então ele já trava ali, não, vai mudar. Isso deve acontecer com quem faz a coleta, né? Com Sim. os motores. Os que mais dificultam a regulamentação. Mas depois a maioria percebe. É benéfico para eles. Né? E eu posso citar um caso desse, né? Tem laticínios que a gente sabe que a responsabilidade, tá, do volume é do motorista, tá? Do momento que ele faz a coleta até chegar no medidor de vazão. Ele tem que comprovar. Eu anotei aqui, né, porque ele fez a anotação, deixou um comprovante com o produtor quer receber aquele volume. Sim. E o laticínio também quer receber o volume. Mas a gente tinha problemas do tipo assim, que fugiam do controle do motorista. Às vezes ele está ali preocupado, um compartimento de armazenamento do caminhão estava enchendo. Ele chegava, né, ele não tinha o controle, né, embaixo do caminhão, só lá em cima, então ele ligava a bomba do caminhão para puxar para o leite ser armazenado naquele compartimento, só que o compartimento estava enchendo e ele não tinha o cálculo disso. O leite derramava, ele perdia 25, 30 litros de leite até ele chegar lá e desligar. Hoje, quando ele vai fazer esse registro, né, ele olha aqui, quando ele faz o registro, antes de ligar a bomba, o sistema já avisa para ele. Se você colocar todo esse volume aqui, vai derramar. Então você vai ter que... Então o aplicativo vai fazer uma gestão do caminhão, no caso, do tanque do caminhão. Sabe o que tem lá dentro? O que tem? A rastreabilidade. Você perguntou anteriormente aqui a respeito de pagar por qualidade, se a gente tinha alguma coisa. Eu me lembrei aqui de uma funcionalidade que é muito importante. O laticínio implementou um programa de qualidade. Ele tem X produtores em determinado planejamento, determinada linha, que tem uma excelente qualidade. Ele quer trazer esse leite, né, em um compartimento separado. Porque ele já sabe, já paga por qualidade, já paga um volume maior, ele não quer misturar esse leite com um outro leite. Então eu posso reservar naquele veículo um compartimento para essas coletas e o sistema monitora se o agente de coleta não direcionou o leite para ser armazenado. Fisicamente a gente não tem como controlar, mas se ele falar que armazenou o leite num compartimento diferente, o sistema ao final vai avisar por relatórios, por notificações que aquele programa de coleta seletiva que a gente chama não foi respeitado. Né? A gente sabe que é interessante, né, para a qualidade também, que o motorista armazene o leite, né, com o mínimo possível que ele consiga de não misturar o leite dos produtores. Sim. A gente sabe que é inevitável numa linha de coleta, mas quanto menos ele misturar, é melhor. Então, eu tenho 7.000 litros para armazenar um ponto aqui. Eu não tenho um compartimento de 7.000. Eu tenho dois de 4.000 e um de 3.000. Então, ele pode, pelo aplicativo, analisar qual é o melhor compartimento onde eu vou colocar esse volume sem que eu tenha muita mistura. Dá um problema de antibiótico, coisa do tipo, né? Vai afetar menos compartimento, o prejuízo vai ser menor. Então a gente ajuda o motorista nessas questões. Tá? Inclusive, período de muita chuva, o caminhão está pesando quanto? Só de ele olhar na tela, ele já vê mais ou menos, a gente já controla, né, com a densidade padrão, quanto de peso tem ali. Outra coisa que eu estou pensando aqui agora é o controle de qualidade. Se o cara já sabe onde o leite está, deu um problema de microscopia, ele já vai naqueles produtores aqui. A gente guarda a rastreabilidade, tá? Sabe em cada compartimento o leite de que ponto de coleta foi armazenado. E lá nas rotinas de laboratório a gente mostra isso claramente. No nosso então, isso aí na gestão de tempo é sensacional, porque aí o cara, em vez de ele pegar o caminhão inteiro para analisar, para ver onde é que está o problema, ele vai pegar só do tanque. Tem 5 produtores nesse tanque, para analisar desses 5. Resolvi o problema. E aí, como a gente tem também vinculado o número da amostra daquele produtor, ele simplesmente vai naquele tanque, olha, pega aqueles frascos de amostras ali e já faz a análise nele mesmo. A plataforma oferece diversos controles aqui. Se a gente falar aqui, cada hora vai surgindo uma coisa muito interessante. Eu acho que é isso. E o pessoal que quer adquirir, quer implementar isso no laticínio, como que ele faz? Comercial aí. Faz a propaganda, rapaz. Agora vamos abrir espaço para propaganda. Ele pode entrar em contato. Lembrando que no final eu vou mandar um boleto para lá. Tinha que ter um promo code aí para quem está Nós temos algumas formas que ele pode entrar em contato, né? Ele pode entrar em contato direto pelo site. Meu site tem lá o
contato vai chegar Qual que é o site, Nils? www.milksrota.com.br e ele pode entrar em contato por lá. Lá também tem o telefone, né? 31 25 64 4895. Entra em contato direto. Ou pode mandar um e-mail também para contato@milksrota.com.br. Ou ele pode entrar em contato com o pessoal da Consulac aqui também, que o pessoal da Consulac vai fazer contato conosco e Ô, gente, direcionar. com certeza a gente já viu o sistema funcionando, ela já viu o sistema funcionando e funciona muito bem, então é uma tecnologia que tem muito a agregar. Eu agradeço a vocês aí pela disponibilidade de estar aqui participando desse CashLac. Você tem alguma coisa, algum recado para dar aí? É só agradecer a vocês, porque realmente se engrandece aqui o CashLac, que é levar conteúdo mesmo para o pessoal que está aí nos assistindo agora, nos ouvindo. E é aquela certeza, a gente só traz aqui aquilo que a gente tem certeza que é bom. E parabenizar vocês, porque a plataforma realmente é maravilhosa. Nós agradecemos a oportunidade e estamos aí à disposição dos laticínios no Brasil. Tem recado, Dani? Tem, é só avisar o pessoal para mandar os produtos, chamar para assistir em todas as redes sociais e participar das redes sociais deles também. Qual que é a rede social de vocês? Passa aí, vocês estão onde? No Instagram? Estamos no Instagram, no Facebook. Instagram é... O homem da tecnologia vai consultar. Gente, eu sou da tecnologia, não do marketing. E tem, Todo mundo chorando. Quem é do marketing chorando? Quem é tem do marketing? o LinkedIn também. Que entra lá no LinkedIn, procura Milks Rota, né, vai achar a plataforma Milks lá. Eu posso falar, é só chegar lá no Google, Milks Rota. Vai, Instagram é @milksrota. Instagram, @milksrota, pessoal. Pessoal, se você que é dono de laticínio e quer ver seu produto aparecendo aqui nessa mesa, mande pra gente tomar um café aqui, que a gente vai agradecer e colocar aqui à disposição. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que a gente sempre está pronto a atender, e compartilhe esse nosso conteúdo. No mais é isso, muito obrigado e até uma próxima. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, até mais.